Informações e notícias do mundo todo estão hoje a um clique de distância. Mas a internet, que veio para facilitar a nossa vida, aproximar as pessoas, também tem sido usada como arma, como ferramenta para espalhar notícias falsas. As fake news são um problema grave que precisa ser discutido pela nossa sociedade. E esse é o assunto da nossa entrevista exclusiva de hoje e eu converso agora com Fábio Gouveia, coordenador do Laboratório de Estudos sobre Imagem e Cybercultura da Universidade Federal do Espírito Santo. Professor, seja muito bem-vindo ao Link, boa noite. Obrigado, Adriana, boa noite a todos os telespectadores. Bom, já há algum tempo a história das fake news vem nos incomodando a sociedade de uma forma geral. Mas eu acho que nessa última semana ganhou um peso muito grande com a morte da vereadora Marielle no Rio de Janeiro. Como é que o senhor vê essa enxurrada de notícias falsas que foram espalhadas pela internet? A gente acompanha no laboratório, lá na UFES, há bastante tempo esse tipo de comportamento nas redes sociais. Eu acho que a gente teve uma evidência das fake news, nesse caso do assassinato da vereadora, só que ela já acontece, esse movimento há bastante tempo, né? A eleição do Trump é um exemplo que a gente não pode nem esquecer, porque está muito recente e foi muito baseado nesse tipo de informação que tem um caráter de veracidade possível, só que é uma alteração da história real, né? Então, muitas informações que circulam têm elementos que são verossímeis, ou seja, poderiam ser verdadeiros, só que são falsos. No caso da Marielle, ela foi arrolada como, né, uma esposa do Marcinho VP, foi eleita pelo Comando Vermelho, uma série de informações completamente desvinculadas da história dela verdadeira, e isso vai ganhando uma reprodução aleatória das pessoas que acreditam na fonte que circula aquilo. Muitas vezes são fontes com alguma credibilidade, como personalidades jurídicas, personalidades políticas, que replicam uma certa mentira, e aí a partir disso pessoas comuns, né, nossos parentes, nossos amigos, acabam circulando nos nossos grupos de WhatsApp, no Facebook, em outras redes sociais, aquela informação que é completamente falsa e tomam aquela informação falsa como verdadeira. E é uma coisa gravíssima, porque como o senhor disse, né, o PSOL, que é o partido da Marielle, ele está processando uma desembargadora e um deputado que espalharam na internet notícias falsas sobre a vereadora. Quer dizer, é uma coisa muito grave, né? A gente vê um deputado, que é uma pessoa pública, uma desembargadora, que é uma jurista, que também não tiveram o critério nem o cuidado de pesquisar sobre aquilo que eles estavam divulgando. Às vezes a gente acaba agindo nas redes sociais com o fígado, né? Ou seja, aquela emoção, aquele momento de muito vigor que você tem numa discussão com alguém que você discorda ideologicamente, politicamente, você acaba falando coisas e compartilhando coisas como se a gente estivesse num ambiente informal, como um bar, como, né, a cozinha da sua casa, conversando com a sua mãe, com o seu pai. Só que não é. As redes sociais são ambientes públicos, são ambientes que têm uma repercussão muito rápida e que acabam contaminando, atingindo milhares de pessoas. Não, uma pessoa que tem uma influência, que tem uma responsabilidade grande, nós, comunicadores, profissionais de educação, tem sempre que tomar muito cuidado com as informações que a gente circula nas nossas redes sociais, porque a gente acaba sendo fiador daquela informação. Então, se a gente compartilha uma informação não confirmada, não checada, a gente tem um risco grande de cometer muitas vezes um equívoco, né, que a gente pode se desculpar com alguém, mas às vezes a gente comete crimes, né, por exemplo, incitando ódio, sim, divulgando informações falsas, criando mensagens que vão denegrir a imagem das pessoas, e é muito difícil reparar esse erro, esse problema que a gente acaba criando. E algumas vezes é irreparável. Você faz uma pesquisa pela internet, você vai encontrar aí o caso da dona de casa, Fabiana Maria de Jesus, de 33 anos, ela foi linchada por moradores da cidade onde ela vivia, porque se espalhou na internet um boato de que ela sequestrava crianças para retirar os órgãos das crianças. Ela foi linchada, ela foi morta, isso é muito sério. E esse caso ele foi muito emblemático porque ela foi linchada e foi atacada por pessoas que viviam na comunidade com ela. Conheciam. Então, o ímpeto daquelas pessoas na hora de um ataque de fúria, de raiva, é impossível de se controlar.
Então aconteceu o pior, né? E isso acontece no nosso dia a dia, de nós ouvirmos uma informação que não é bem assim, mas quando você está conversando com alguém, um amigo, você retruca, você fala, não, mas não é assim, preste atenção, talvez não seja tão assim. O que nós precisamos tomar muito cuidado no uso das redes sociais é que aquele ambiente tem uma reverberação muito grande. Ela vai atingir muitas pessoas. Quando você manda uma mensagem pelo seu WhatsApp, certamente se é num grupo de família que você tem uma autoridade, que você tem uma notoriedade, seu saber, as pessoas vão tomar aquilo como verdade. Então, todos nós passamos a ser responsáveis pelas informações que circulamos. E somos responsáveis também criminalmente. Se a gente circula uma informação falsa, a gente pode ser processado como alguém que difundiu uma informação falsa pela pessoa ofendida. Então você não pode partir do princípio que não fui eu que fiz essa matéria, não foi eu que criei essa informação, eu só estou replicando. O só estar replicando não te exime da responsabilidade. Então qualquer pessoa que replicou, no caso da vereadora, qualquer pessoa que replicou aquela informação, hoje está sob risco de ser processado. Gente, e a Justiça está de olho, a Justiça está agindo. Nós tivemos aqui no Espírito Santo o caso de um empresário que foi indiciado pela Polícia Federal por compartilhar uma falsa pesquisa eleitoral. A gente acha, professor, que as fake news estão muito ligadas à política, eu acho que exatamente pela questão do Donald Trump, né? Isso ganhou um peso muito grande. Mas as fake news estão em todos os setores da nossa sociedade. Vamos falar, por exemplo, da gravidade de você compartilhar uma notícia falsa relacionada à saúde, falando de um tratamento revolucionário para o câncer, por exemplo, e uma pessoa que tem a doença acredita e aposta naquilo. Isso é muito sério. Isso aconteceu, né? Sim, isso já aconteceu. Tem esse caso, que foi o caso da pílula do câncer, que na verdade é uma mistura de um monte de coisa. Existe uma diferença também da fake news, que é uma notícia totalmente falsa, e a junk news, que é um tipo de notícia que tem algum elemento de verdade. Então, de fato, a notícia, por exemplo, da pílula do câncer, ela tem elementos verdadeiros. Existe o professor, existe a pesquisa. Existe uma pesquisa, porém, o desenrolar da história foi se criando um mito de que aquela pesquisa estava sendo impedida de ser continuada pelas grandes indústrias farmacêuticas que não queriam que a cura do câncer fosse divulgada, enfim. E as pessoas começaram a levar isso mais em consideração do que os órgãos de acompanhamento das pesquisas, do que a instituição que ele estava trabalhando. Isso acontece de outras maneiras, né, de outras formas que a gente pode acompanhar no nosso dia a dia. Então é importante ficar atento, não só no campo da política, mas também em outros campos, né, tipos publicidade, que são muitas vezes falseiam uma parte daquela informação e você acaba consumindo aquilo como se fosse integralmente verdadeiro. Professor, como é que quem está em casa, quem está assistindo a nossa entrevista, pode se proteger das fake news e pode evitar, principalmente, compartilhar, disseminar mentira pela internet? Bom, se proteger da fake news é o que a gente sempre fez numa sociedade informada. Quer dizer, buscar sempre ouvir várias fontes, né? Aquilo que é um princípio do bom jornalismo, né? E muitas vezes o jornalismo cai, né, nas fake news, né, a gente chama de barriga, né, no jornalismo, no jargão jornalístico, que é quando o jornalista ele acredita em uma fonte cegamente e aquilo, por má fé ou por incompetência, ele acaba sendo levado a compartilhar notícias falsas. Então a primeira dica é ler diversas fontes contraditórias, colocar em dúvida aquela informação, se ela for muito estranha, muito questionar a informação. Eu acho que essa é a primeira. Não se deixar iludir por aquelas informações com muita facilidade, ter sempre um pé atrás com alguns tipos de notícias, especialmente quando envolvem disputas políticas, e não compartilhar qualquer coisa sem que você tenha uma credibilidade com aquela informação. Quer dizer, existem fontes oficiais, né? Nós, jornalistas, estamos aqui trabalhando todos os dias para levar até vocês informação de qualidade e informações que são apuradas. É um trabalho muito sério de apuração que a gente faz no nosso dia a dia para que a gente não leve mentira para vocês. Então, eu acho que é importantíssimo as pessoas procurarem os veículos oficiais de imprensa, aqueles sites que você sabe que são seguros, né?
Porque existe até uma lista, se você procurar na internet, foi feita uma pesquisa pela UFES com a lista dos 10 sites que mais contam mentiras. Então, é se informar mesmo. É conhecer de onde vem a informação que você está circulando. Se aquele personagem que está circulando uma informação, se ele tem interesse de denegrir a imagem de um candidato A ou B, a gente vai acompanhar isso muito intensamente durante o debate político que, né, está se aproximando. Então nós temos que ter muita atenção. A sociedade vai viver um momento de muita necessidade de atenção, de cuidado e ter critérios antes de compartilhar qualquer tipo de informação. Ter sempre o cuidado de saber que aquela informação que você está compartilhando pode ter sido um direcionamento, você pode estar sendo conduzido de maneira equivocada para levar outras pessoas a tomarem esse tipo de conclusão. Professor, a gente sabe que as empresas, as redes sociais, elas estão adotando cuidados e critérios para tentar evitar as fake news. Mas isso elas ainda não conseguiram. Onde é que o senhor acredita que está a falha? Onde que está o problema para que essas notícias possam realmente ser barradas? É um problema muito complexo. Não haverá uma solução mágica a curto prazo. A solução mais próxima que a gente enxerga é a informação da sociedade. Quanto mais acesso à informação, quanto mais pluralidade de informação nós tivermos, melhor. Só que nós vivemos num momento em que as pessoas se comunicam muito dentro de bolhas. Então, a bolha do WhatsApp, a bolha do Facebook, a bolha das redes sociais, a bolha dos seus amigos. Então, as pessoas passaram a ler só os mesmos veículos, ver só as mesmas notícias, ou seja, enxergar o mundo apenas de um tipo de janela. E o mundo é muito mais plural. Então, uma educação que nos leve a ver as coisas de maneira plural, saber que o outro que você não concorda politicamente também tem razão. É como uma discussão de família em que sempre todos têm razão, né? O fulano e o ciclano, os dois estão brigando lá entre famílias, né? Todo mundo que tem família sabe disso. Sempre todas as pessoas têm razão, uma parte ou outra. Então a gente também tem que adotar essa parcimônia na hora de participar dos debates políticos, dos debates públicos, de saber que todos os lados vão ter um pouco de razão e não replicar isso de maneira instantânea. O desejo, muitas vezes, de ajudar alguém, ou de ser mais rápido, de furar o outro, de dar a notícia primeiro, faz com que nós adotemos um procedimento que acaba potencializando isso. E a gente acaba vendo isso de maneira muito sistemática, não só no Brasil, não só no nosso dia a dia, mas em outras inúmeras situações, né, no mundo inteiro, né, o Brexit na Inglaterra, toda a discussão sobre o Trump, na Colômbia, a inversão, por exemplo, do fim do Tratado de Paz na Colômbia. E a gente tem acompanhado no laboratório inúmeros casos de como que esse comportamento contemporâneo nosso de circular informações muito rápidas acaba perdendo um certo critério, e aí a gente está muito mais vulnerável e muito mais possível de cair nas fake news. Pois é, e vamos ter cuidado esse ano, principalmente porque é um ano eleitoral. A gente sabe que as fake news têm uma influência enorme dentro das campanhas. Existem pesquisas que mostram que as fake news se espalham 70% mais rápidas do que as notícias de fontes oficiais. Então eu acho que a palavra é critério, não é isso, professor? Sem dúvida. Elas se espalham muito rápidas também, e a gente tem que ter mecanismos para descobrir, para poder desconstruir essa ideia. Então, quanto mais rápido elas forem desconstruídas, mais rápido ou menos prejuízo ela vai causar. Esse tem que ser o pensamento. O problema é que a gente tem empresas que usam esse tipo de comportamento estratégico. As fake news não nascem do nada. Elas são, muitas vezes, um processo estratégico de algumas empresas, e a gente está vendo agora um vazamento que teve nessa semana, de que cerca de 50 milhões de usuários do Facebook tiveram seus dados vazados, né, foram cooptados por uma empresa britânica, de uso de dados para modelar o comportamento das pessoas. Isso é muito grave. Então, isso é muito grave. É muito grave. A partir do que você faz, muitas vezes a gente compartilha nossos gostos no Facebook, no Twitter, e a gente vai marcando, vai dando dicas de qual chocolate você gosta. Então, muitas vezes o chocolate que você gosta vai determinar qual é o partido político que você vai votar. E a partir dessas informações, empresas constroem
muitas vezes notícias falsas e direcionam para pessoas específicas, para pessoas que têm um comportamento de líderes e esses líderes replicam aquilo como se fosse verdade e aí o estrago está feito. Então, é preciso também que nós, né, profissionais de comunicação que somos, tenhamos conhecimento de como está funcionando essa engrenagem que fica por trás das redes sociais. Porque nem tudo são flores nas redes sociais, né? Preciso ter cuidado. Professor, eu gostaria de agradecer a presença do senhor aqui no Link, deixar o nosso espaço sempre aberto. Fico à disposição, sempre que preciso, só chamar. Obrigado, uma ótima noite. Obrigado, boa noite. Bom, o Link vai agora para um rápido intervalo e na volta nós vamos falar de um aplicativo que promete ajudar a economizar na hora das compras. Então não sai daí que o Link Espírito Santo volta já.